Sejam bem-vindos ao programa Elite Parlamentar. Eu sou o Marcos Queiroz, analista da Arco Advice, coordenador de pesquisa do Elite. Aqui comigo no estúdio, Daniel Marques, jornalista da Arco Advice. Hoje vamos entrevistar o líder do MDB na Câmara, deputado Isnaldo Bulhões Júnior. Ele está em seu primeiro mandato e já foi vereador em Maceió e deputado estadual em Alagoas. Primeiramente, agradecer a presença do deputado. Já vamos iniciar aqui a nossa entrevista perguntando a ele quais os principais momentos da sua atuação como deputado nesse primeiro mandato, o que você destaca como mais relevante na sua atuação até então. Marcos, primeiro eu quero agradecer a você, ao Daniel, a todos da Arco pela oportunidade, pelo convite. Eu que cheguei aqui no meu primeiro mandato de deputado federal, tenho uma certa experiência já no Legislativo, visto que tive a oportunidade de ser vereador por Maceió, por meio mandato, digamos assim, porque interrompi para ser candidato a deputado estadual e ocupei cadeira na Assembleia Legislativa por 5 legislaturas. Então eu tive aqui a grata satisfação, eu tenho uma essência na política, no legislativo, toda a minha vida na política foi no legislativo e também sempre tendo um desempenho mais aproximado da articulação. Então, no primeiro biênio, eu ocupei a vaga do MDB na mesa diretora, como terceiro suplente da mesa diretora, e agora, no terceiro ano, pela generosidade dos companheiros e confiança, lidero a bancada do MDB, o que me traz assim, muita alegria e satisfação, porque quando fui eleito deputado federal, isso eu imaginava como uma posição distante para mim no primeiro mandato. Portanto, eu tenho tentado colaborar com todas as pautas fundamentais para o Brasil dentro da função, o que a função exige, retratar o sentimento e o posicionamento da bancada do MDB, eu que acredito que isso tem sido muito positivo para o nosso país. Deputado, já puxando para o primeiro assunto da nossa entrevista, hoje no Congresso se discute muito que saída tomar sobre aquela questão das emendas de relator, do orçamento secreto. O Arthur Lira falou que está procurando uma saída dentro da Câmara, no Senado também se discute uma saída. O que o senhor acha que vai ser a solução para esse que se tornou um problema? Bom, primeiro essa questão é uma questão congressual. Então, o protagonista da interlocução, sem dúvida nenhuma, é o presidente Rodrigo Pacheco, visto que o orçamento é apreciado pelo Congresso e não isoladamente por uma ou outra casa legislativa. Nós estamos analisando a fundo a decisão da ministra Rosa Weber, que foi confirmada pelos demais membros do Supremo. Ela alega a necessidade de uma maior transparência. Então, eu acho que vai girar em torno dessa transparência que o Supremo entendeu não existir. A ministra Rosa buscou na Constituição justamente esse argumento, a falta de cumprimento no que diz respeito às emendas de relator, da transparência necessária, preceituada pela Constituição Federal. Então, acho que a decisão foi recente e acredito que o Congresso Nacional tem que entender e buscar o que realmente ela entende, o Supremo Tribunal entende, da necessária transparência para que esse imbróglio, digamos assim, seja superado. Eu acredito que chegará no modelo para atender o que o Supremo Tribunal Federal acredita que é necessário diante dessa transparência exigida pela decisão. Um dos principais pontos dessa questão relacionada à transparência da execução dessas emendas é a necessidade de se identificar os parlamentares que solicitam e que conseguem a liberação, a destinação dessas emendas para suas bases eleitorais. E há uma discussão muito forte nesse sentido de se identificar esses parlamentares. Você acha que há essa aceitação por parte da Câmara dos Deputados em se identificar, se
dar o nome dos deputados que liberam essas emendas? E o senhor acha que caminha para isso, para essa identificação? Eu, em primeiro lugar, eu acho que é altamente possível buscar uma solução. Né? Uma matéria que está na ordem do dia muito destacada pela imprensa, né? Principalmente. Né? E eu entendo que é possível destacar ou identificar, né, as solicitações que houveram, as indicações, não apenas de parlamentares, de repente de bancadas de Estado, de comissões da Casa, dos entes beneficiados pelos recursos, né, das solicitações de prefeituras, de organizações, de órgãos, né, que foram beneficiados. Então, eu acredito sim que é possível buscar esse modelo. Né? Não adianta a gente partir do princípio da discussão, né, onde quer crucificar aqueles que entendem os problemas que existem realmente lá na ponta, né, e sugerem aplicações de recursos naqueles municípios, estados ou onde quer que seja. Né, ou em algum órgão no âmbito do governo federal, obras que já estão sendo tocadas. Então, buscar um formato que não atenda à transparência do Supremo Tribunal Federal exigida pela decisão por um simples assodamento, eu acho que não seria recomendável. Então eu vejo sim como possível, digamos assim, encontrar um caminho que atenda, né, a exigência constitucional no que diz respeito a essa transparência. Agora um assunto que vai voltar para a pauta com certeza em breve na Câmara dos Deputados é a PEC dos precatórios. Eu queria saber qual que é a opinião do senhor sobre esse projeto, sobre essa PEC, e se realmente é essa a saída para viabilizar o Auxílio Brasil. Não, eu não entendo que seja a saída para viabilizar o Auxílio Brasil. Na verdade, a matéria nos causa muita preocupação, principalmente no cenário econômico, né, que vivemos no Brasil, cenário onde a gente tem batido recorde nos últimos anos de inflação, a inflação acumulada, né, no primeiro trimestre, nos 3 primeiros trimestres, né, ela aponta com uma alta, né, fora da média dos últimos anos, né, e sinaliza também para esse último trimestre, pelos números de outubro, uma grande preocupação, aonde vem gerando a desvalorização da nossa moeda e, consequentemente, o estreitamento, né, do poder de consumo das pessoas, das famílias, principalmente do povo pobre, do povo mais humilde. Então, o que eu constato, né, acredito até uma boa vontade em buscar uma requalificação do Bolsa Família, agora, né, com o nome de Renda Brasil, eu acho que é fundamental. Né? Nós do MDB defendíamos e defendemos um valor até maior do que esse, mas não com, digamos assim, um encaminhamento que possa causar no espaço médio de tempo, né, a desvalorização dessa distribuição de renda. Né? Você vê, nos causa muita preocupação. Eu vou pedir só um tempo a mais para colocar e me interrompam para complementar no momento que julguem necessários. Mas veja bem, essa matéria virou, na verdade, um trem, né, com uma locomotiva. E a locomotiva é o argumento de que é necessário votar a PEC dos precatórios, né, para viabilizar o Renda Brasil. Nós não entendemos que é necessário. Né? Não adianta buscar o incremento da distribuição de renda, tendo uma outra alternativa, diante do cenário que vivemos de calamidade, das consequências que vem trazido essa pandemia, a Covid-19. Né, em crédito extraordinário, a princípio temporário, e buscar uma segurança fiscal maior para que esse programa se torne permanente, furar o teto, digamos assim, de forma maquiada. Né, o que é que a PEC dos precatórios traz? Ela institui um teto de pagamento, buscando o que foi pago de precatórios em 2016, corrigindo, e vamos falar assim em números redondos, corrigindo o pagamento até 40 bi, algo próximo de 40 bi, quando os credores somam,
né, 89 bilhões, mais de 80 bilhões de reais. Né? Então limita isso aí, priorizando as requisições de pequenos valores e incluindo os grandes precatórios, que são os precatórios do Fundef. Ora, quando somar os 40% dos precatórios inscritos do Fundef, mais os RPVs, qual a margem de pagamento que terá para os demais precatórios? E ficará 50 bi para o próximo ano. Isso naturalmente gerará um estoque que pode chegar no momento impagável. E outro ponto que é muito mais grave até é a questão do teto, da mudança da temporal, da correção do teto de gastos, que na Constituição, na redação atual, só poderia se dar em 10 anos da implantação, digamos 2016 seria a revisão em 2026, e eles mudam o período, em vez de ser de junho a junho, que é o lógico, para poder ser trabalhado o orçamento do ano subsequente, eles mudam a matéria, a PEC muda o período para janeiro a dezembro. Para quê? Para surfar na onda dessa alta da inflação, para abrir mais 40 bi. Então, se somar aí 80, 90 bilhões para o que é necessário para o programa de distribuição de renda, né, é incompatível com a real necessidade. Né, o espaço fiscal que abre é a necessidade do programa. E o presidente da República acha pouco ainda e insere mais uma locomotiva que está sendo aí noticiada, que o relator do orçamento do próximo ano, o deputado Guluel, já contestou, que é o aumento do funcionalismo público. Então, o que fica claro é que são ingredientes políticos, né, inseridos numa só matéria como argumento e também como matérias estranhas, a exemplo do parcelamento dos débitos previdenciários dos municípios, que nós somos favoráveis. O deputado Walter Alves, do MDB do Rio Grande do Norte, tem uma PEC nesse sentido, o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, também tem. Então terminou sendo inserida na matéria pela dificuldade que teria e tiveram de aprovar na Câmara dos Deputados e estão enfrentando essa mesma dificuldade no Senado Federal. Essa questão dos precatórios, ela diz respeito diretamente a uma outra discussão que é sobre o teto de gastos, que é um legado do MDB. Foi criado no governo do presidente Michel Temer, né, o novo regime fiscal, e muito tem se falado entre respeitar o teto ou furar o teto. Na sua visão, você acredita que há essa convergência no mundo político para fazer uma revisão desse teto, por exemplo, no sentido de salvaguardar, de resguardar despesas na área social? Haveria essa aceitação hoje para rever o teto nesses termos? Não, eu acho francamente, Marcos, desnecessário. A própria Constituição, ela prevê situações para excepcionalizar do teto de gastos. Eu acho que essa seria a opção mais lúcida, agora feita com responsabilidade e não como uma válvula de gasto desenfreado, que essa é a preocupação. Veja a situação que a gente vive. As famílias mais humildes, né, que vivem do auxílio, com poder de compra altamente imprensado, com a desvalorização da moeda. E o mercado financeiro até precificando a PEC 23 no sentido de que pior pode ficar. Então essa é a realidade do Brasil, essa é a insegurança que nós vivemos, infelizmente. Então assim, eu não acho que seria necessário, né, antes dos 10 anos, né, e também, a não ser se houvesse um fato, né, extraordinário, antecipar o fim do teto de gastos para os 20 anos, antecipar dos 20 anos. Né? Eu não acho que há necessidade de fazer isso se há instrumentos constitucionais que permitem, em situações, né, extraordinárias, né, utilizar-se desse preceito constitucional para atender a necessidade da população, volto a repetir, em situações extraordinárias, mas com responsabilidade. Agora, se o Senado modificar a PEC dos precatórios e tirar essa modificação do teto de gastos que a PEC prevê,
Você acredita que a Câmara mantém essa mudança ou deve virar aquele ping-pong da matéria indo e voltando Câmara e Senado? Bom, o seguinte, Daniel, na verdade, a votação na Câmara foi uma votação muito apertada para o governo. Você vê que nós apresentamos, né, e o Partido Novo também apresentou a retirada da regra de ouro, né, o que era que pretendia o texto. Ao invés de ter autorização específica, momentânea, no momento específico do Congresso Nacional para quebrar a regra de ouro, né, que é um dos princípios fundamentais da responsabilidade fiscal, né, já autorizava na aprovação, no texto do orçamento, a quebra da regra de ouro, ou seja, já ficaria autorizado o Estado a se endividar para pagar despesas correntes logo no início da execução orçamentária. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse destaque o governo não conseguiu nos derrotar. Eu apresentei um outro destaque nesse sentido, na questão da correção do teto de gastos. O governo venceu por apenas 8 votos. Então, eu precisar o que acontecerá caso haja modificação do Senado e retorne com a Câmara, não é possível nesse momento. Primeiro temos que analisar o que vem de modificações, e se vem. Né? Só volta, logicamente, se houver essas modificações. E caso venha, nós vamos rediscutir, vamos ver o que há de positivo. Né? Os partidos e os líderes têm discutido lá no Senado se vão ou não apresentar algumas modificações. A gente não sabe precisar ainda. Ainda dentro desses temas aí que estão na ordem do dia, tanto no Congresso quanto em discussão no meio político em geral, a questão dos combustíveis hoje é um grande problema. Você vê como uma saída para essa questão a privatização da Petrobras? Bom, veja bem, primeiro a problemática dos combustíveis. O governo tem tratado, infelizmente, buscando uma transferência de responsabilidade. A Câmara dos Deputados votou um projeto recente, que julga até inconstitucional. Eu, infelizmente, não estava presente na sessão, eu estava em missão fora do país, na Alemanha, e o presidente Arthur Lira pautou a modificação da cobrança do ICMS nos combustíveis. Ora, isso é uma matéria inócua. Por quê? Porque a alta dos combustíveis ela tem se dado pela política da empresa e pela política econômica do governo. Isso é claro. Então, se momentaneamente congelou ali a base de aplicação do ICMS, a desvalorização da moeda e a inflação, digamos assim, num termo chulo, come isso ligeiro e rápido. E no galope que estamos, teremos combustíveis no próximo ano, ou chegando a R$10, se continuar com essa política. Eu não acho que a privação por si só se dá a resolutividade dessa problemática. Eu não entendo. Eu acho que primeiro tem que se resolver na realidade que a empresa vive, na composição acionária que ela tem, como governo, tendo o governo como seu maior acionista. Daí sim, depois de trabalhar essa política, de trazer o país e a economia para uma estabilidade, daí sim partir para a discussão da privatização. Acho que por si só a privatização não resolve o problema, porque não está ligado em ser uma empresa pública ou privada, e sim na política que está sendo adotada pela empresa e pelo governo. Essa é a minha análise. Agora, no Senado tem um projeto que altera a política de preço da Petrobras. Você acha que também pode ser uma solução ou não? Eu não conheço esse projeto ainda, francamente. Talvez seja a discussão de um projeto, embora desnecessário se fosse a vontade do governo implantar uma política com outros olhos, não visando o lucro pelo lucro no momento difícil como o Brasil vive, para provocar cada vez mais dividendos para acionistas, onde tem o Estado como o maior deles. Essa questão dos preços dos combustíveis também tem uma relação direta com a questão tributária.
A Câmara recentemente aprovou um projeto que reformula a legislação do imposto de renda, né, como sendo uma das etapas da reforma tributária que o governo encaminhou. Você acredita que há algum espaço para se tratar de algo mais substancial em termos de reforma do sistema tributário ainda nessa legislatura? E qual a sua visão sobre o projeto do imposto de renda que foi aprovado pela Câmara? Bom, primeiro, o meu posicionamento quanto, digamos assim, o fatiamento da reforma tributária, né, foi sempre muito claro. No primeiro momento eu fui voz única no Colégio de Líderes, né, mas deixei assim, meu posicionamento firmado, minha opinião firmada, que o fracionamento só estava se dando para o governo federal. Né, a esfera que defendia pelo ministro Paulo Guedes mais Brasil e menos Brasília resolveu seus próprios problemas e assim sepultar qualquer reforma tributária dentre as duas que estão tramitando. Uma oriunda da Câmara Federal, nascendo na Câmara, e outra no Senado. Né? Então eu defendi ali, digamos assim, o fim da disputa pela autoria e sim a discussão de uma reforma tributária ampla. Né? A demonstração do imposto de renda, do projeto do imposto de renda e do CBS, também logo após o Supremo Tribunal Federal decidir a cobrança indevida de 2017, né, por parte do governo federal, com base de cálculo no ICMS, que gerou aí, digamos assim, um débito, né, ou um crédito, dependendo da visão, do crédito para o contribuinte significativo e, naturalmente, um déficit de 50 milhões, mais ou menos, terminou sendo fatiada para retirar do texto da reforma ampla e resolver momentaneamente, né, essa questão da reforma tributária, não apenas o imposto de renda, CBS, essa questão do ICMS dos combustíveis também. Né, eu acho que é muito difícil, eu espero que a Câmara e o Senado entrem no entendimento para a gente continuar, né, o debate de uma reforma tributária ampla. Eu acho que o projeto que culminou, né, e foi na aprovação na Câmara e foi enviado para o Senado Federal do Imposto de Renda, ele tem grandes equívocos. Eu acho que precisa ser visto com bons olhos na revisão do Senado Federal, né, porque, na verdade, o Brasil, como não entra nessa discussão, e é discussão complexa mesmo, o Brasil como toda a sociedade não entra na discussão de matérias complexas como essa, né, a gente adotou a cobrança do imposto de renda, mais inserir a cobrança sobre lucros e dividendos. Então, essa equação aí tem sido muito contestada, né, por aquelas pessoas que só foram fazer as contas das suas empresas, né, repetindo até o que aplicaram de dividendos no exercício anterior, né, passaram a ver que é muito preocupante. Então, assim, eu sempre fui contrário à questão do fatiamento da reforma tributária. Né, acho que avançou, o texto lá do imposto de renda estava pior, estava muito mais duro e complicado, terminou avançando ali, né, e a oposição contribuindo para que ele viesse a prosperar, né, por causa do ponto da questão da cobrança de lucros e dividendos. Mas assim, eu acho pouco provável que ao final dessa legislatura, com eleições no próximo ano, a gente avance na discussão, mas eu acho que a gente poderia iniciar o ano com essa pauta como prioritária. Deputado, agora que a PEC dos precatórios passou na Câmara, Lira tem falado que abriu espaço para discutir a desoneração da folha de pagamentos. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso, e se o senhor realmente acha que vai andar essa proposta. Bom, eu volto a uma das respostas que dei aqui no que diz respeito à PEC 23. A PEC 23 virou remédio para tudo. Então, se quer desoneração, vota a PEC 23. Se quer aumento de salário de servidores, vota a PEC 23. Se quer Renda Brasil, vota a PEC 23. Isso não está precificado na PEC 23.
né? O governo precifica aí algo em torno de 20 bi da inflação mesmo, nas despesas do próprio Estado, né? Precifica o Renda Brasil, dentre outros pontos. Mas essa questão da desoneração, ela não está precificada. Eu acho que há espaço para avançar na discussão. O governo tem reagido bastante, mas eu acredito que só avançará, apesar do prazo estar apertado, né, que tem prazo, fim de dezembro, né, a desoneração desses setores, se não me engano são 17 setores, né, ela só avançará a discussão de acordo com o avanço da PEC lá no Senado. Não sei se uma coisa depende da outra, de fato, mas politicamente estão usando todos os argumentos possíveis e impossíveis para ser a grande solução do Brasil, né, prorrogar o pagamento de credores já reconhecidos, tendo reconhecido seus créditos na Justiça. Deputado, a gente vê aí uma certa dificuldade, até mesmo como você falou, de se avançar em reformas estruturais, reformas mais amplas, né? Vemos agora o presidente Arthur Lira voltando a falar na reforma administrativa, que a gente não vê aí uma convergência entre os parlamentares de retomar esse tema, dada até a proximidade com o calendário eleitoral. Então, eu queria saber qual a sua visão sobre a viabilidade da reforma administrativa e o que você vê aí como possível de votação ainda esse ano na Câmara dos Deputados. Bom, primeiro, eu entendo que não é que exista dificuldade em pauta reformista. Eu não entendo como dificuldade. Nós avançamos na reforma da Previdência, né? A discussão da reforma tributária avançou muito, né? Agora eu entendo que existe, e pela experiência que tem no Legislativo, que existe um timing para isso, né? Eu fui deputado estadual, como eu que falei algumas vezes, por Alagoas. Alagoas hoje é um dos estados do Brasil mais seguros no que diz respeito à responsabilidade fiscal, né? E o governador Renan Filho, ele fez, logicamente, junto com a Assembleia Legislativa, várias reformas, tributária, previdenciária, e tudo isso nós avançamos no primeiro semestre, né, do primeiro ano do mandato. Até passou algumas matérias para o segundo semestre. Então essa discussão deverá se dar, na minha opinião, sempre no início das legislaturas, né? Nessa que estamos vivendo, ainda houve um entrave político ali no momento, né, de uma possível candidatura à reeleição do deputado Rodrigo Maia, numa consulta que existia no Supremo Tribunal Federal, né, do avanço da pré-candidatura do deputado Arthur Lira, do presidente, hoje, do envolvimento do governo ali, naquele momento, já no segundo ano, né, ainda no primeiro biênio, mas no segundo ano, e aconteceram alguns entraves políticos, né, que terminou, digamos assim, prejudicando. Mas eu acho que, independente desses fatos que eu estou citando, o governo demorou muito para demonstrar o seu interesse real e o trabalho efetivo para que essas matérias avançassem. Quanto à PEC 32, a reforma administrativa, eu vejo como uma matéria que tem que avançar no debate, mas acho que não há viabilidade nenhuma de ser apreciada nesse momento. A não ser se não houver o interesse do governo realmente que seja aprovada e queira assisti-la derrotada, que é uma opção também. Eu acho muito pouco provável que o texto do deputado Arthur Maia prospere, né, hoje no plenário da Câmara dos Deputados. Eu acho muito pouco provável. E o que você vê como passível ainda de aprovação na Câmara esse ano, em termos de matérias? Esse ano nós estamos próximo a um mês apenas do início do recesso parlamentar, que se dará no dia 22 de dezembro. Né? Então, acho que pontos, dependendo aí da questão do espaço fiscal,
como desoneração, é uma matéria que estará em discussão, mas tem a matéria mais importante ainda, que eu acho que a gente tem que se dedicar a ela, que é o orçamento de 2022. Eu acho que é muito melhor a gente focar agora, né, no orçamento do que em qualquer outra matéria que possa parecer prioritária. Eu acho que a matéria prioritária do final do ano tem que ser o orçamento 2022. Falando de 2022, deputado, para quem está vendo de fora, o cenário no MDB parece um pouco confuso. A gente tem uma pré-candidata, a Simone Tebet, senadora. A gente tem deputados e senadores que apoiam uma candidatura do Lula, falam em apoiar o Lula. E a gente tem, por exemplo, no Senado, o líder no Senado e o líder no Congresso, que são do MDB, o líder do governo Bolsonaro. Como que está esse cenário para 2022? O MDB vai conseguir seguir com um projeto de uma candidatura? Daniel, veja bem, talvez pareça estranho, né, para algumas siglas partidárias esse cenário, mas para o MDB não. O MDB foi um partido formado por frentes de pensamentos diferentes, né, num dos momentos mais importantes do Brasil ali durante a redemocratização. Foi fundamental naquele momento e terminou sendo o refúgio de muitos ali, né, que pensavam, volto a repetir, de forma diferente. Então há realmente uma frente no partido que defende uma candidatura própria. Surge o nome aí da senadora Simone Tebet, colocam e ventilam na imprensa às vezes a possibilidade da candidatura do presidente Michel. Algumas pessoas alimentam essa possibilidade. E há naturalmente algumas identificações, aproximações, acho que essa é a palavra correta, também ideológicas mais à esquerda e mais à direita. Isso é o que faz do MDB um partido plural. Eu acho que está no time da discussão, eu acho que é legítimo qualquer filiado que entenda que pode apresentar ao partido um projeto de candidatura, qualquer que seja ela, a presidente, a deputado, a senador, qualquer que seja ela, eu acho que é legítimo e partindo aí dessas possibilidades, nós teremos até o ano que vem para ir discutindo. Se houver o entendimento, que é o que a gente pretende buscar, é o melhor caminho. Senão, não teremos outra alternativa, senão ir a voto. A voto da candidatura posta ao partido será homologada pelo partido, ou então algum caminho de aliança. Então, eu acho que está tudo no seu tempo. Eu acho que está tudo no seu tempo, há tempo de amadurecer. Todos nós que fazemos parte do MDB temos maturidade suficiente para ir depurando essas questões do caminho do partido para 2022 até o conveniente momento da decisão final. E o que o senhor acha que vai ser central nessa decisão do partido? Vai ser um desempenho que a senadora vai ter até o momento da decisão ou realmente vai ser uma composição partidária, algo assim? Acho que é um conjunto, não há um caminho desenhado. Acho que nós poderemos ter candidatura própria e poderemos fazer parte de um campo de aliança. Há setores do MDB que defendem ali uma união numa terceira via também. Há setores bem mais ligados ao presidente Lula, talvez nem tanto ao Partido dos Trabalhadores, mas também com a identificação maior com o presidente Lula e outros, que eu acredito que é o campo menor com o presidente Bolsonaro. Esse é o campo menor, na minha opinião, na minha avaliação. Mas existe, e é legítimo quem defende. Então, assim, eu acho que não tem assim, um ponto principal da decisão. Eu acho que só há um caminho, é o diálogo, a construção, a apresentação das hipóteses e, caso seja decidido por voto, que o resultado seja respeitado. Eu acho que o caminho será o diálogo em busca de um entendimento melhor para o Brasil, de um caminho melhor para o Brasil e a exaustão desse caminho de discussão. Se não houver um entendimento,
as possibilidades serem decididas democraticamente numa votação interna no partido. No cenário estadual, Alagoas, o que está se planejando aí, se programando para o grupo qual o senhor integra, que é junto ali ao governador Renan Filho e ao senador Renan Calheiros? O governador será candidato ao Senado e terá candidato à sua sucessão? Como é que está se encaminhando isso no âmbito estadual? Bom, o partido lá em Alagoas, ele discute e tem uma comunicação direta com a sociedade diante da necessidade de Alagoas ter uma continuidade desse ciclo iniciado pelo governador Renan Filho. Isso muito orgulha ao partido e orgulha também aos alagoanos. Nós lá em Alagoas, Marcos, a gente sempre figurava, né, em primeiro lugar nos piores índices, mas era de baixo para cima. Era o estado mais violento do Brasil, onde tinha a capital mais violenta e a cidade mais violenta. Nós ostentávamos os piores números no avanço da educação pública e estadual. Nós tínhamos os piores números no que diz respeito à saúde pública e não tínhamos capacidade de investimento nenhum. Hoje a realidade é outra. Hoje o Alagoas sempre figura entre os 2 estados com maior capacidade de investimento com recursos próprios. Nós temos hoje a melhor malha rodoviária do Brasil pelo 3º ano consecutivo na avaliação da Confederação Nacional dos Transportes, da CNT, ganhando de São Paulo, tendo nenhuma rodovia com pedágios, pedagiada. Nós hoje somos o estado que mais avançou no combate à violência e temos uma das capitais mais seguras do Brasil e um dos estados mais seguros do Brasil, com programas de grande sucesso de segurança pública. Avançamos mais do que qualquer um outro estado do Brasil no que diz respeito à evolução nos números de avaliação da educação e nunca houve um volume de investimentos tão grande na saúde. Todas as regiões do estado de Alagoas têm um hospital de ponta. Há 20 anos não se construiu um hospital em Alagoas, o governador Renan Filho inaugurou já 6 hospitais de ponta. Então isso muito nos orgulha. Então o partido está discutindo com a sociedade a continuidade desse ciclo, que é fundamental. Quanto às candidaturas, o governador Renan Filho ele tem uma decisão a tomar e está no seu prazo, que se dará até abril, que é a decisão se será ser candidato ao Senado da República ou não. Isso nós estamos exercitando, a renúncia é uma decisão unilateral, ela não depende de ninguém, né? Ele está avaliando o cenário, mas o caminho é que o MDB terá sim candidato ao governo do Estado e ao Senado da República. Estamos discutindo os nomes, nós temos um ingrediente lá, né, fora da normalidade, que o nosso vice-governador foi eleito prefeito de Arapiraca, então caso venha o governador Renan Filho a renunciar, terá uma eleição indireta em 30 dias, a partir da data da renúncia, né, para eleger um novo governador. Isso, logicamente, tem um ingrediente aí no processo, mas o intuito do MDB é ter candidato ao Senado da República e ao governo. Caso o governador renuncie, o candidato ao Senado será ele. Quanto o candidato a governador, nós estamos em permanente discussão. E o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, o que pretende em 2022? Não, eu pretendo ser candidato à reeleição a deputado federal, né? Tenho um compromisso com o movimento democrático brasileiro, um compromisso com aqueles que me acompanham no estado de Alagoas, um compromisso com o presidente e com os integrantes do meu partido. Eu, a princípio, sou candidato à reeleição para deputado federal, tenho construído esse caminho, mas não posso também deixar claro que sou um soldado do partido, do projeto do MDB em Alagoas e no Brasil. Então, o projeto que tem sido construído é a reeleição para voltar para mais um mandato aqui em Brasília, no Congresso Nacional. Mas daí até as convenções, né, a discussão vai ser apurada e teremos que firmar esse caminho, esse projeto, mas estamos construindo nesse sentido. E a última pergunta, deputado, e para finalizar, sobre um futuro mais imediato. Vai buscar a recondução na liderança do partido no próximo ano, no último ano da legislatura? Marcos, eu não busco isso, né? Eu cheguei à liderança do MDB num processo muito natural,
né, num processo muito natural, pela relação que eu construí, né, no partido e na Câmara como um todo, né, com muita generosidade dos meus pares. Né, então, a liderança do partido será resolvida de uma forma muito tranquila, como foi a minha ascensão à liderança. Né, foi um processo natural, por uma unanimidade, por aclamação, não houve disputa. Então, a bancada decidirá se eu permanecerei mais um ano ou não. Né, é uma missão muito árdua, muito difícil, né, principalmente nesse momento de pandemia que a gente tem passado. Né, deixa a gente muito cansado, mas faz com que a gente conduza aí uma bancada que procura transformar as vidas dos brasileiros para uma vida melhor. Então, esse processo de escolha da liderança não foi startado ainda. Né? Talvez a gente possa abrir a discussão aí até antes um pouco de entrar em recesso, para a gente já voltar com isso definido. Né? Então, assim, não é nenhuma, digamos assim, não é uma questão pretensiosa, eu não tenho pretensão de permanecer. Bancada definindo, nós vamos avaliar, né? Porque é um ano eleitoral, então eu sei o que eu tenho passado durante esse ano aí, exercendo a liderança. A gente passa a não ter vida. A vida é realmente dedicada a toda a bancada e ao Congresso Nacional. É isso, deputado. Muito obrigado pela presença do senhor na nossa entrevista e a gente fica à disposição. Eu que agradeço a você, ao Marcos, a toda a equipe da Arco, né, pelo convite, falar um pouco para vocês. E para mim, muito me honra estar na lista aí, né, dos deputados que vocês avaliam anualmente. Né, me deixa muito feliz, me motiva bastante para a continuidade desse trabalho.